Amigos da nossa querida UEC, União Espírita Cristã, bem-vindos. Também damos as boas-vindas a todos os demais amigos que nos veem através da Rede Amigo Espírita, os nossos agradecimentos. Com o amparo, a intuição dos benfeitores espirituais, buscarmos relembrar o Evangelho do Mestre Jesus. Que a paz de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. O tema proposto é Não te afastes. Este tema nós buscamos no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, versículo 13. E este capítulo, narrado por Mateus, é onde Jesus nos ensina a orar, deixando-nos a oração dominical. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que tem por título Coletânea de Preces Espíritas, os benfeitores espirituais recomendam colocá-la à frente de todas as demais, seja porque ela veio do próprio Cristo, seja porque ela pode substituir todas as preces. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E Mateus, nesse capítulo 6, versículos 9 a 13, nos traz a oração ensinada por Jesus. A nossa reflexão tem por objetivo estudar o versículo 13, que diz: Mas livra-nos do mal. E buscamos, para isso, as orientações do benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo capítulo 57 tem o título da nossa exposição, ou seja, Não te afastes. Emmanuel inicia esse capítulo dizendo, aspas, a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Quando Emmanuel fala de espíritos encarnados, está nos dando a entender o que a doutrina espírita também traz na clareza para esse entendimento, quando lembra que nós somos espíritos, espíritos imortais, criados pelo Pai eterno, e para o nosso aprimoramento espiritual, na nossa condição ainda, necessitamos encarnar. E em cada mundo, nós vamos experienciar através de um corpo físico. No presente caso, na nossa condição, estamos habitando o planeta Terra, o planeta ainda de expiação e prova. E para virmos aqui, na condição como estamos, nós precisamos de um corpo físico. E quando tomamos um corpo físico, os espíritos então nos ensinam que estamos encarnados. Quando deixamos o corpo físico, através do fenômeno da morte, nós estaremos espíritos desencarnados, ou seja, fora do corpo físico. E por isso Emmanuel vem nos dizer que nós, espíritos encarnados, estamos fazendo parte dessa grande escola do mundo. Os benfeitores espirituais também, no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, ensinam que a Terra se situa como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se envia a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram mal. Ela é também uma grande escola, nos diz os benfeitores espirituais, em
o Evangelho segundo o Espiritismo. Daí, Emmanuel usar esse termo de escola. E qual é o papel da escola? É de instruir, de ajudar no desenvolvimento intelectual e moral do ser humano, de ajudar a despertar o discernimento, os valores profissionais, valores morais. Pelo menos é isso que esperamos das instituições educacionais. Por isso, os benfeitores nos ensinam que a terra é a escola. Mas não é a escola somente que vai formar a cada um de nós acadêmicos, que vai nos ajudar a aprimorar o nosso intelecto. O grande papel da Terra, quando nós entendermos como a escola verdadeira, que vai atingir os seus propósitos, é a escola que vai nos aprimorar através dos valores espirituais. Quando, então, os Espíritos nos dizem que ela é uma grande escola, podemos entender que é a escola para o aprimoramento do espírito, através das experiências de inúmeras e inúmeras encarnações, onde cada ser humano, no nosso caso, o planeta Terra, tem uma finalidade específica. Por isso, também Kardec vai nos ajudar a entender na codificação trazida por ele, na codificação da doutrina espírita, que nós vamos atingir esse aprimoramento realmente ideal, o aprimoramento dos valores, nos entendendo como filhos de Deus e irmãos que somos, quando entendermos que o grande papel da escola será a orientação e aprimoramento ao ser espiritual, despertar os valores morais nesse ser, não apenas a preocupação no despertar dos valores culturais, intelectuais. No Livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos ensinam que a finalidade das encarnações é para nos levar à perfeição. Nós estamos aqui, é um propósito para estarmos aqui. Na condição de encarnados, sabemos dos grandes desafios que enfrentamos. Não é fácil, muitas vezes, vivenciarmos as nossas escolhas diárias, aquilo que precisamos no dia a dia experienciar, são grandes desafios. Mas entendamos que para estarmos aqui como espíritos encarnados, nós nos preparamos. Quando estamos no mundo espiritual, continuamos a estudar, a nos aprimorar e, havendo a necessidade de encarnarmos, nós vamos fazer um planejamento para essa encarnação. E Deus nos permite esse planejamento exatamente para que possamos ser vencedores nessas escolhas, para que tenhamos sucesso. Cada um de nós aqui estamos nessa condição de encarnado e trazemos um guia, um roteiro que nos ajuda a vencer cada etapa dessa caminhada. Muitas vezes nós nos perdemos nesse roteiro, não cumprimos devidamente conforme o compromisso firmado pelo Pai. Mas tenhamos a certeza que não há caso. Nós não estamos aqui, nenhum de nós, numa situação colocada sem condição e capacidade para estarmos aqui. Se assim fosse, o Pai não seria perfeito. Imagina nós virmos para o mundo ainda de expiação e prova, portando um corpo físico que faz com que temporariamente estejamos sem manifestar totalmente a nossa liberdade, porque o corpo físico, ele é um instrumento para nos ajudar nesse avanço, mas também ele é uma maneira de nós não
termos condição de manifestarmos da maneira que desejamos, livre na nossa capacidade espiritual, as ações. Porém, quando dormimos, no sono físico, ou quando descansamos o corpo físico, tenhamos a certeza que vamos ao mundo espiritual sempre. E nessa ida, nós buscamos exatamente as noções, a orientação, para nos ajudar em cada dia. Não há acaso na lei perfeita do Pai. Mesmo que o corpo seja um instrumento que temporariamente, como nos diz os Espíritos, seja para nós uma prisão, ele não está nos tolhindo totalmente, pois estamos livres temporariamente quando descansamos esse corpo físico. E nesse planeta, que é uma escola, que é um hospital, nessas experiências e escolhas que trazemos para estarmos aqui na condição de espírito encarnados, ora, claro, nós vamos estar no hospital, se necessitarmos receber tratamento necessário que só um hospital pode nos dar, ora, algumas vezes nós vamos estar nos considerando como um detento, que, por ter transgredido uma determinada lei, precisa purgar por algum tempo. E às vezes nós escolhemos experienciar cada passo dessa jornada. Às vezes nós estamos, ao mesmo tempo, precisando de estacionar no hospital, outras vezes na escola e sucessivamente. E muitas vezes, quando trazemos apenas provas, nós estaremos somente aprendendo na escola. Por isso, essas vicissitudes diversas que enfrentamos no nosso dia a dia, através de doença, de dores, de decepção e uma série de condições que muitas vezes a vida nos traz, tenhamos a certeza que somos capazes de vencer cada uma delas. E cada uma dessas experiências, dessas vicissitudes diversas que a vida nos apresenta, ela é uma forma de trabalho. Quando nós entendemos o desafio como trabalho e temos a certeza de que esse trabalho é necessário para que tenhamos o nosso próprio progresso espiritual e, ao mesmo tempo, a capacidade de atender o progresso da humanidade, nós vamos saber vencer esse desafio. Apesar de termos a certeza que não é fácil conviver. É um desafio e um grande aprendizado diário a cada um de nós. A convivência na família, na sociedade, no trabalho, com amigos, com inimigos. Um dos desafios é descobrirmos que a caminhada mais rápida será saber conviver com as críticas, com as diversidades, porque tanto na nossa família como na sociedade onde vivemos, muitas vezes nós não vamos ter das pessoas uma atitude condizente com aquilo que nós esperamos. Às vezes as críticas vêm e nem sempre nós gostamos da crítica. Na verdade, ninguém gosta de ser criticado. Mas quando nós começarmos a entender e analisar cada crítica com a certeza de que ela será ou não proveitosa, fica mais fácil aceitar. Se a crítica vem e não condiz com aquilo que realmente nós acreditamos e temos a certeza de que estamos no caminho, fazendo o que seja devido, nós vamos passar por ela e não vai nos afetar. E, sobretudo, deixar que as críticas atrapalhem uma amizade realmente não são pontos positivos. E nós vamos ver que nessas diversidades, as pessoas que nos cercam não estão por acaso na nossa vida. Nós necessitamos dessas pessoas.
Da mesma maneira que necessitamos delas, elas também necessitam de nós, porque só vamos aprender quando estivermos numa convivência. Sozinho, nós podemos aprender alguma coisa, mas aprimorar esse aprendizado só teremos resultado e sucesso quando for através de conviver e compartilhar esse aprendizado. Através desse compartilhamento é que vamos formando esse mundo melhor. A cada encarnação, o nosso desafio é deixarmos esse planeta retornando ao mundo físico melhor do que nós quando aqui viemos. E lembrar que cada um de nós é um ser único, um ser mágico, criado por um ser infinito, eterno, cuja causa primária é a razão de todas as coisas. Jesus fala que nós somos co-criadores do Pai e nos ensinou a sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. E lembremos que Jesus rogou ao Pai nos libertar do mal, porém não pediu o afastamento da luta, pois temos a capacidade de vencer cada desafio. Muitos desses desafios foram causados por nós mesmos, quando nos afastamos das leis perfeitas e imutáveis do Pai Supremo. E nesses desafios, nós vamos vendo que o planeta requer uma luta diária de cada um de nós. E essa luta, muitas vezes, ela não é com o outro, não é porque o outro tenha me decepcionado. Essa luta para aceitar o outro da mesma maneira que nós queremos que o outro nos aceite, é uma luta diária conosco mesmo. Nós somos os nossos grandes amigos e muitas vezes nos tornamos os nossos piores inimigos. Podemos imaginar que o outro seja um reflexo nosso. Aquilo que às vezes nós não gostamos no comportamento do outro, observemos se não é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Porque se nos incomoda tanto, pode ser que seja um defeito em nós a ser corrigido. Jesus nos ensina que se nós nos ajudarmos, o céu também nos ajudará. Porém, não é ficar de braço cruzado, esperando a ajuda do céu. É necessário fazermos a nossa parte. E qual é a parte que nos cabe nesse processo? Como nós podemos nos ajudar para receber a ajuda do céu? São diversas as situações. No lar, por exemplo, como educadores, onde nós temos a certeza que os filhos que nos foram confiados pelo Pai Celestial não são nossos. E é nosso dever educar esses filhos, não só favorecendo uma educação intelectual, cultural. O grande desafio é nós educarmos esse espírito como ser integral que ele é, como ser espiritual. E nós vamos percebendo que para essa educação é necessário que aparemos as arestas viciosas que as crianças já vão demonstrando a partir de cada idade, tendo a certeza de que essa é uma grande tarefa confiada pelo Pai. E se Deus nos confia a educação de um filho dele, de um ser espiritual, é porque ele tem a certeza de que nós temos a capacidade de cumprir esse desafio. E nós sabemos que quando retornarmos ao mundo espiritual, nós, na condição de educadores, de pais, nós seremos cobrados. Quando nos perguntarem o que nós fizemos com os filhos que foram designados aos nossos cuidados, qual vai ser a nossa resposta? Nós vamos entregar, retornar esses filhos ao mundo espiritual
melhor do que nós recebemos? Esse é o propósito. E mesmo que, apesar de fazermos tudo na educação dos filhos, esses filhos não retribuírem, nós saibamos, tenhamos a certeza que nós fizemos a nossa parte. E ele tem o livre-arbítrio para decidir se ele vai ou não atender, cumprir e seguir os exemplos dados pelos pais. E num desses exemplos, nós devemos lembrar sempre de ensinar aos nossos filhos o respeito ao outro, sobretudo o respeito aos mais velhos. E educação é um processo amoroso. E dentro desse processo amoroso, nós devemos lembrar que nós precisamos estabelecer limites. Educar não é deixar que os nossos filhos façam tudo. Amar não é deixar que eles utilizem a partir daquilo que desejam. Educar é impor limites. Nós precisamos ter uma grande paciência nesse processo, uma compreensão muito grande, muitas vezes uma resignação imensa. Essa tarefa que nos cabe pode ser no trabalho também. No trabalho onde nós convivemos com pessoas totalmente diferentes, que pensam diferente, e o nosso comportamento nesse trabalho. Se nós estamos no papel de supervisores, lembrar que é necessário, para que o trabalho seja desenvolvido, o ambiente para essas tarefas. E também, quando houver a necessidade de chamarmos a atenção das pessoas, lembrarmos de que ninguém gosta de ser corrigido em presença de outros. Ter em mente a necessidade e o momento certo de fazermos essa corrigenda. Nós não gostamos que nos chame a atenção, provavelmente, naquilo que nós fazemos, que acreditamos que estamos fazendo melhor. Essa tarefa nossa também nos cabe muito em sociedade. Em sociedade, cumprindo esses deveres que nos cabe como cidadãos, respeitando leis, cumprindo o pagamento dos devidos impostos, trabalhando para tornar a nossa sociedade melhor, beneficiando o progresso e a ordem dessa sociedade. E Emmanuel nos diz que para tudo isso, ninguém sabe sem aprender. Para cada passo dessa caminhada, nós aprendemos. Nós aprendemos no mundo espiritual como vamos fazer a tarefa aqui. E aqui continuamos a aprender. Cada dia da nossa vida é um aprendizado. E precisamos observar que esse aprendizado nem sempre vem de pessoas que sejam superiores a nós. Nós aprendemos com todos. Nós aprendemos com uma criança, nós aprendemos com alguém da nossa idade, aprendemos com alguém mais velho do que nós. Aprendizado é compartilhar conhecimento. Nós precisamos aprender a aprender. Aprender a ensinar e ensinar a aprender. No mundo espiritual, nós recebemos todas as informações para que a nossa encarnação seja bem-sucedida. E por maiores que sejam os obstáculos, procuremos sempre doar o melhor de nós. Cada um de nós tem o melhor a dar. Consigamos sempre descobrir esse melhor e doar esse melhor de nós. Quando nós doamos, quem mais se beneficia somos nós. Muitas vezes o doador tem uma gratidão tão grande e diz os espíritos que essa gratidão, que vem em forma de um reconhecimento sincero, traz um benefício inestimável a cada um de nós, que nós nem imaginamos. Procuremos, então, em cada tarefa que nos comprometemos a fazer, doar o melhor que nós tivermos. E se nós erramos, não há problema. Vamos aprender, vamos recomeçar novamente. A vida é um recomeçar constante. Não precisamos
ficar entristecidos, magoados quando erramos. O erro é uma maneira de nós enxergarmos o que seja certo a fazer. Emmanuel nos ensina que coragem é a força que nasce da nossa própria disposição de aprender e servir. Vamos errar? Muitas vezes, mas vamos acertar também inúmeras outras vezes. Jesus nunca nos desampara em cada fase da nossa existência. Nós é que nos afastamos dele. Nos afastamos dele quando desanimamos. Quando desacreditamos na justiça divina, nos propósitos perfeitos do Pai Celestial, que é o Senhor da nossa vida. E é nas adversidades que aprendemos a ser fortes. O grande desafio é descobrirmos nas adversidades o caminho para compreendermos o semelhante, o nosso próximo, e construirmos juntos o mundo melhor que nós ansiamos, entendendo que a conquista desse mundo só se fará quando nos reconhecermos como seres espirituais e jamais nos afastarmos, mesmo quando a dor, a mágoa, a decepção nos encontre. Nunca nos afastemos, entendamos o outro, façamos ao outro aquilo que nós desejamos que o outro nos faça. Fábio de Mello, no livro intitulado Quem Me Roubou de Mim, tem uma frase bem interessante para uma reflexão nossa, quando ele diz, aspas, não desanime de você, ainda que a colheita de hoje não seja muito feliz. Fecha aspas. E vamos entendendo que se nós desanimarmos, ficarmos no meio do caminho, como nós vamos poder avançar? O propósito para estarmos aqui, nós escolhemos estar aqui. Isso é perfeito. O Pai não nos impulsiona, não nos obriga a nada. Ele nos dá ferramentas necessárias para cada passo da nossa caminhada, para cada escolha que nós fizemos para estarmos aqui, nós que fizemos o nosso planejamento reencarnatório. E quando não conseguimos fazê-lo, temos a ajuda dos benfeitores espirituais, conforme ensinado pelos espíritos nas questões formuladas por Kardec em O Livro dos Espíritos. Nós recebemos um mapa perfeito. E como necessitamos desenvolver também o nosso livre-arbítrio, nessas adversidades é que vamos provar nós mesmos se aprendemos a lição. Se o mapa que nós recebemos, nós trabalhamos para cada passo dessa caminhada, cada obstáculo que encontrarmos, sabermos qual ferramenta será necessária. Quando empreendemos uma viagem, nós fazemos um planejamento. Se o pneu furar no decorrer dessa viagem, nós já vamos saber o que fazer. Para que o carro nos atenda do início ao final da viagem, qual é o nosso compromisso? Verificar se esse carro está com a sua mecânica totalmente em condição de empreender essa viagem. Não poderia ser diferente. Nós estamos aqui, preparamos esse planejamento, fizemos a escolha do caminho e temos o carro necessário, que é o corpo físico, que nos ajuda nesse processo. E nós podemos ter a certeza de que somos capacitados. O Pai nos capacitou. A cada um diferente, porque cada um de nós detém um cabedal de conhecimentos diferentes. Estamos no mesmo mundo, mas cada um de nós deixa neste mundo a sua experiência acumulada. E nós queremos deixar qual experiência aqui? Qual tarefa que nós desejamos deixar neste mundo? Tarefa ligada ao progresso desse mundo que vai nos receber depois. Somos espíritos encarnantes. Vamos retornar de novo neste planeta Terra, em outros corpos físicos, até
que o progresso do planeta atinja a determinação designada pelo Pai Celestial também. Da mesma maneira que nós temos a designação do Pai para a perfeição espiritual, os planetas também têm essa designação. E, concluindo, encerramos com a orientação de Emmanuel nesse presente capítulo, que foi a escolha para essa nossa reflexão, Não Te Afastes, o capítulo 57 do livro Vinha de Luz. Ele nos fala o seguinte, aspas, se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares da luta, a fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. E Emmanuel, então, nos ajuda nessa reflexão. Nós fomos aqui e o Pai nos confiou para esse trabalho. E o que nós estamos fazendo? Somos merecedores dessa confiança? Realmente, esse o caminho que nós escolhemos é o caminho determinado pelo Pai? Que possamos sempre ter essa reflexão e mesmo falhando, nós temos o dia seguinte, as oportunidades, as intuições que vêm sempre através dos benfeitores espirituais, na palavra de um amigo, na força, na coragem. Que Jesus seja sempre o nosso mestre e guia. Muita paz a todos, grata pelo carinho e pela paciência. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.